começarmos a nossa videoaula, né, de comentário de questões, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A gente tem sempre colocado novidades, né, sobre língua portuguesa aí para você, tá bom? Então, se você quer fazer esta videoaula como um teste, o que eu sugiro que você faça? Que quando eu coloque a questão, dê pause no vídeo, anote o gabarito, depois você vai ver aí se você acertou ou se você errou. Tudo bem? Então, vamos lá. Questão 1. Há um caso típico de palavra formada por composição em... Bem, eu tenho dois tipos de formação de palavras. Eu tenho derivação, e aí derivação se divide em derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria. Nós temos 6 tipos de derivação. E a derivação ela vai gerar em torno de um radical, ou seja, ela vai gerar em torno de uma palavra. A composição não. A composição gira em torno de 2 radicais. É a junção de radicais, tá? É a junção de palavras. Nós temos a composição por justaposição, que é quando não perde nenhuma letra, e a composição por aglutinação, que é quando perde, há uma perda estrutural. Então, se você olhar aí essa questão, né, você vai ver que repatriar, vamos ver o gabarito, 1, 2, 3 e... Letra A, com certeza. Você vai ver que repatriar, perigosamente, amanhecer, pesca, né, todas giram em torno de uma palavra. Agora, aguardente não, é uma composição. Ele não quer saber se é justaposição, se é aglutinação, não, ele quer saber a composição. Essa própria questão, se não me engano, foi da prova da ESA. Então, ele tem água mais ardente, juntei aguardente, tá? Então, letra A. Questão 2. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com esse tipo de questão. Por quê, Vitor Terra, você está falando que a gente tomar cuidado? Porque esse tipo de questão, você tem 5 palavras em cada alternativa. Ele quer que todas estão grafadas corretamente. Geralmente, o que esse tipo de questão ele faz com o candidato? Você tem, às vezes, uma palavra errada e 4 palavras certas, às vezes 2 erradas e 3 certas, tá? Geralmente eles botam no final as erradas, que aí você vai lendo tudo certo. Opa, marcou. Então, vamos lá ver qual é a resposta certa. Letra A. Quem marcou A acertou. Disenteria, privilégio, excêntrico, superstição e empecilho, tá? Por que não pode ser a letra B? Mendigo, né? Só faltava ser com I, mendigo. Não, não pode ser. Por que não pode ser a letra C? Não é acupuntura, é acupuntura, tá? Letra D, prazerosamente, não, prazerosamente. Você fala salsicha? 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 Não, você fala salsicha. Salsicha começa com a letra S, lá daquela marca que eu não vou falar o nome, você sabe qual é, não tá me patrocinando, também não vou falar. Salsicha, tá bom? Começa com S, de beneficiente, não, beneficente. Gente, beneficente cai muito em concurso. Nossa, prazerosamente, salsicha e beneficente cai muito, tá? Aterrissagem, tá? E aqui no companhia, se você olhar, tá certo, mas na questão tá errado, tá? A questão tá companhia, mas é com NH, tá? Então, segue o baile. Esse tipo de questão agora, ele quer que você faça uma análise morfológica da palavra. E aí eu peço que você tome cuidado com isso, fazer uma análise morfológica. Você tem que olhar a palavra dentro de um contexto. Eu sempre digo o seguinte: água parada da dengue, palavra parada da merda. A palavra precisa estar ela precisa estar na água corrente, ela precisa estar na correnteza do texto. Porque aí você consegue identificar qual é realmente a função dela naquele contexto. Tá? Tinha o coração grosso. Bem, coração é um substantivo. Quem acompanha substantivo? Queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Sua é um pronome, tá? Esse pronome ele apresenta que classe gramatical? Ele quer respectivamente, então a resposta é 1, 2, 3 e letra A. Coração grosso. Grosso está sendo uma característica de coração. E sua desgraça está sendo um substantivo, tá bom? E aí ele coloca na letra D o inverso, né? Mas ele quer respectivamente. Cara, que essa questão 4, ela dá uma dor de cabeça.
cabeça no inferno. Porque assinale a opção em que todas as palavras têm em sua sílaba tônica uma vogal nasal, tá? E aí, você precisa tomar cuidado, tá? Que uma questão como essa, ela pode derrubar muito candidato, porque ela quer a sílaba tônica sendo uma vogal nasal. Então, primeira coisa, você perde um tempinho, mas você marca com segurança. Marcar com segurança faz toda a diferença, tá? Então, o que eu indico que o candidato faça? Que você envolva, destaque as que são mais fortes, para ver a sílaba tônica, para ver se ela tem uma vogal que saia pelo nariz. Vitor, como assim vogal nasal? Olha para cá. Papai. Papai saiu totalmente pela boca. Eu não tive nenhuma passagem de ar aqui. Então, uma vogal é uma palavra que é completamente oralizada. Oralizada. Agora, mamãe. Mamãe, pão, irmão, penumbra, elefante, combate, cambada, empresa. Empresa. Ó, empresa. Então, esse em passou aqui pelo nariz, correto? Então, você vai ver qual é a sílaba mais forte tem que passar pelo seu nariz. E a resposta certa é letra A. Qual é a sílaba mais forte de alemão? Man. É uma vogal nasal. De ombro, on, é uma vogal nasal. De penumbra, penumbra, num, é uma vogal nasal. Elefante, elefante, é uma vogal nasal. Tá? Campo, campo. Tudo bem, campo tá ok, certo. Imã, não. A vogal nasal de imã é o an, né? Assim como órfão, mas a sílaba mais forte é o i e é o o. Cantado, tá? A sílaba nasal é o an, mas a tônica é o tá. Então, não pode ser por causa de imã, órfão, cantado. Não pode ser a letra C por causa de andar, combate e cambada, tá? A vogal, a vogal nasal de andar é an, mas não é a sílaba tônica. A vogal nasal de combate é o on, mas não é a sílaba mais forte. A vogal nasal de cambada é o an, mas também não é a sílaba mais forte, tá? A vogal, por que não pode ser a letra D? Não pode ser a letra D por causa de inchada empresa, tá? Porque a vogal nasal é o in, mas não é a mais forte, é o em, mas não é a mais forte. A iamba, tá? Também não é, tá bom? Por que que não pode ser a letra E? A letra E também poderia derrubar muitos candidatos, porque eu tenho pombo, chumbo, planta, mas plantio não é, tá bom? Então, resposta certa, letra A. Na palavra pressentida, há um prefixo. Um prefixo com sentido semelhante ao que existe na palavra. Então, vamos lá. O que é pressentido? É algo que foi sentido anteriormente, né? Dá uma ideia de anterioridade, tá? Refazer vai me dar uma ideia de repetição, anteácido vai me dar uma ideia de contrário. Agora, antepasto, não. Então, resposta certa, letra A. 6. Enfim, depois de tanto erro passado, o termo em destaque se classifica morfologicamente como erro passado. 1, 2, 3, 4, 5. A resposta é adjetivo. Claro, erro é substantivo, passado está classificando esse adjetivo, né? Então, letra E. Se nota nele um leve cochear. O termo em destaque é 1, 2, 3 e resposta certa, artigo indefinido. Se eu tivesse que elaborar essa questão, botaria a letra A numeral, para derrubar o candidato, para confundir, tá? Mas nesse caso, só poderia, de cara, aí ser um artigo indefinido, tá? Lembrando que o artigo indefinido, ele vai apresentar o substantivo
de forma indeterminada. Se nota nele, um leve, uns leves, né? Então, ele vai apresentar de forma indeterminada. O numeral, ele já vai trabalhar em cima de quantidade, tá? O plural de um seria 2, se eu pensasse em numeral, tá? Questão 8. A alternativa em que a locução adjetiva não corresponde ao adjetivo dado é... E aí? Dos quadris ciático, de veia venoso, de garganta gutural, de chuva plúmbeo, de prata argênteo. Então, se você notar, isso aqui, ó, dos quadris de veia, de garganta, de chuva, de prata, são locuções. É uma locução adjetiva. É uma combinação de uma preposição com substantivo que tem o mesmo valor de um adjetivo, tá? E aí a gente vai achar como resposta a letra letra D, tá? O que não corresponde, porque de chuva é pluvial, de chumbo é plúmbeo, tá? Plúmbeo é de chumbo. Então, resposta certa, letra D. Questão 9. Assinale a alternativa cujos vocábulos foram formados pelo processo de derivação sufixal. Tá? E o que é derivação sufixal? É quando o radical recebe sufixo, também chamado de sufixação. E aí, vamos lá, 1, 2, 3 e... Letra A, garotinha, gentileza e conhecimento, tá? Não poderia ser letra B por causa de evidente, ganha prefixo e sufixo. Não poderia ser letra C por causa de invulgarmente, porque ganha prefixo e sufixo. Não pode ser, né, por causa de desprezo, tá? Letra D. E não poderia ser letra E, a gente tem, por exemplo, em submissão, que ganha prefixo e sufixo. Tá bom? Então, seguindo, questão 10. Leia. De noite vai ter cantoria. Questão 10A. Está chegando o povo do samba. É a vila, chão da poesia, celeiro de bambas. Assinale a alternativa em que no texto acima todas as expressões são locuções adjetivas. Todas as expressões são locuções adjetivas. O que é locução adjetiva? É aquela que eu consigo substituir por um adjetivo, tá? E aí, vamos lá. Passando, resposta certa, letra D. Do samba, sambista, né? Da poesia, eu não tenho uma palavra chão poético, né? Eu tenho poder botar chão poético, né? E de bambas, eu não tenho bambistas, mas nesse caso aí está funcionando como adjetivo, celeiro de bambas. Eu poderia botar celeiro bambista, tá? E aí eu acharia a resposta, tá? Então, letra D. Leia as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos. Nas oxítonas e paroxítonas foi eliminado o acento agudo dos ditongos abertos oi e ei. Nas palavras oxítonas foi eliminado o acento circunflexo dos ditongos ou e e. Nas paroxítonas, o acento agudo nas vogais i e u, quando aparece após ditongo, não é mais utilizado. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. E resposta certa, letra E. Por que está errado a primeira? Por que a primeira é falsa? Nas oxítonas, não. A eliminação do ditongo aberto aconteceu com paroxítonas. Por isso, por exemplo, que heróico não tem mais acento, mas herói tem. Por que heróico não tem mais acento? Porque era uma paroxítona com esse ditongo, tá? E herói tem porque é uma oxítona com ditongo. Por que não é a segunda? A segunda é errada. Nas palavras oxítonas, na verdade, foi eliminado em todas. Esses dois Os, esses dois És, em todas as palavras ele foi eliminado, tá? Então, resposta certa, letra E. Questão 12. Quanto à regra de acentuação, assinale a alternativa incorreta. Eu acho mais difícil achar incorreta do que achar correta, porque às vezes te confunde, você tem que ter todo um cuidado para marcar, tá? A palavra saúde é acentuada porque é uma oxítona terminada em E.
A palavra ideia deixou de ser acentuada com o novo acordo ortográfico. A palavra propósito é acentuada porque é uma proparoxítona. A palavra própria é acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. E a palavra ruim não recebe acento porque possui um hiato tônico acompanhado de M. Resposta certa, 1, 2, 3 e... Letra A. A palavra saúde é acentuada porque é um hiato com a letra U e não porque é uma oxítona terminada em E. Tá bom? Então, fiquem atentos nisso. Questão 14. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados pela mesma regra. Outra questão problemática. Eu te peço atenção, porque você vai ter que tomar muito cuidado para achar qual seria a mesma regra. Você vai ter que pensar nas regras de acentuação para poder marcar essa. A resposta, 1, 2, 3 e... Letra A. Plástico, último, mamífero e único. Todas são proparoxítonas e todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Por que não pode ser a letra B, por exemplo? A letra B eu tenho hipótese sendo uma proparoxítona. Eu tenho, por exemplo, hotéis sendo oxítona com ditongo aberto. Eu tenho sensíveis e contrários sendo paroxítonas terminadas em ditongo. Tá? Então, não é. Por que não pode ser a letra C? Bem, a letra C eu tenho indústria paroxítona terminada em ditongo. Eu tenho países hiato com I. Eu tenho além oxítona terminada em EM. E eu tenho já monossílabo tônico, tá? Que entra na regra das oxítonas terminadas em A. Então, tem uma salada mista aí. Letra D. Reutilizáveis. Reutilizáveis eu tenho aí uma paroxítona terminada de ditongo. Assim como resíduos e início. Tá? E através eu tenho uma oxítona terminada em E, seguido ou não de S. Por causa de através, você não marca D. Por que não pode ser a letra E? Próprio. Próprio é uma paroxítona terminada de ditongo. Sanitário é uma paroxítona terminada de ditongo. Descartável é uma paroxítona terminada em L. E lá é um monossílabo tônico, ou seja, é uma oxítona terminada em A. Seguindo o baile. A palavra profundissimamente é um advérbio derivado da palavra adjetiva profundíssima. Tal forma se encontra flexionada no grau superlativo... 1, 2, 3 e... absoluto sintético. O que é o grau superlativo absoluto? A gente tem o grau comparativo, o grau relativo, né? E o grau absoluto sintético. O que seria o grau absoluto sintético? É quando eu não comparo ninguém, né? Eu tenho o grau comparativo quando eu comparo dois seres semelhantes. Então, eu digo assim, o prefeito é tão capaz quanto o governador. Sei lá, foi a frase que veio na minha cabeça. Então, eu estou comparando duas pessoas, tá? Comparativo. O grau relativo, eu vou comparar um ser com a coletividade. Então, quando eu digo assim, ó, o prefeito é o mais capacitado de todo o país. Então, eu estou fazendo um ser com todos, tá? E o grau absoluto, eu não faço nem comparação em um com o outro, e nem comparação daquele ser com um coletivo. Eu vou só falar daquela pessoa. Então, eu falo assim, o prefeito é muito capacitado. O prefeito é capacitado. O prefeito é muito inteligente. Tá? O prefeito é muito inteligente. Então, eu tenho um grau analítico. Tá? Um grau absoluto analítico. O prefeito é muito inteligente. Agora, o prefeito é inteligentíssimo. Tá? Eu tenho aí um grau que é absoluto sintético, porque eu resumi em uma palavra. Isso acontece com o adjetivo e com o advérbio também, tá? Então, toda vez que eu estiver comparando, né, que eu estiver colocando esse ser, na verdade, com duas palavras, né, eu poderia falar assim, muito profunda. Mas eu falei profundissimamente, tá? E aí, então, eu tenho o quê? Resumido em uma palavra. Então, eu fiz uma síntese, eu fiz um resumo. Tudo bem? Questão 15. Assinale a opção em que a palavra sublinhada pertence a uma classe gramatical diferente das demais. Tá? Então, eu vou ter aí 1, 2, 3 e... Letra E. Por quê? O correr é verbo.
mas eu coloco um O na frente e vira substantivo. Olhar, olhar é verbo, mas eu fui sempre concluindo com um olhar travesso. Nesse caso também é um substantivo. Todos os dias ao cair da tarde, cair é verbo, mas nesse caso também está sendo um substantivo. Depois do jantar, substantivo. Não devemos exigir das pessoas mais do que elas podem dar. Nesse caso aí eu tenho um verbo. Todas, né, são substantivos, mas exigir nesse contexto está sendo um verbo. Cuidado com isso, tá? Porque geralmente eles fazem o contrário, mas geralmente a gente tem vários verbos e um verbo vira substantivo. Aí aqui ele fez o contrário. Todos os que a gente julgaria ser verbo, mas dentro desse contexto ele está sendo um substantivo, tá? Qual é o nome disso? O nome disso é derivação imprópria, também chamada de conversão. A exemplo de mulheres bomba, linha 31, tá? É uma questão contextualizada, em que a flexão para o plural se deu corretamente, mulheres bomba. Assinale a alternativa em que também se tem a correção gramatical na composição do plural. E aí, vamos pensar aqui. Resposta 1, 2, 3 e... Letra D. Por quê? Vamos lá. Letra A. Acordos francos hispânicos. Toda vez que eu tiver essa relação de duas nacionalidades, só o segundo vai variar. Então, seria acordos franco-hispânicos. Vestidos verdes claros, tá? Essas cores, tá? Elas vão ficar invariáveis. Vestidos verde claro. Camisas amarela clara. Camisas amarela clara. Fitas azul piscina. Se eu tiver uma cor e o segundo elemento é um substantivo, vai ficar invariável. Fitas azul piscina. E eu tenho muitos operários no mundo, mas eu tenho um grupo de operários que são operários padrão. Então, nesse caso, o primeiro termo vai variar e o segundo não. Operários padrão. Aí vai dizer o seguinte, ó. Deixa eu tirar aqui, botar minha cara aqui embaixo. O sufixo que participa da formação filhinho e bombinhas confere a essa palavra, respectivamente, um sentido de... Brevemente, eu vou estar gravando uma videoaula só trabalhando em cima de tirinhas, tá? Tirinhas, charges e cartoon. Meu filhinho adora soltar foguete e bombinha, mas sem excessos, né? Então, você tem aí essa bombona aí. E aí a gente dá o sentido de quê? Quando a gente ouve filhinho e bombinha, tá? Letra E, afetividade, tá? E tamanho. Lembrando que toda vez que a gente olha uma charge, um cartoon, sei lá, a gente vai trabalhar em cima com a quebra da expectativa. Então, você sempre afirma o contrário do que você quer dizer. Você quebra a expectativa do leitor, tá? Então, meu filhinho adora soltar foguetes e bombinhas. A gente vai imaginar o quê? Que é um estalinho, mas você olha para o lado, você tem um exagero, tá? Então, você tem aí o tamanho. Considerando o processo de formação de palavras, relaciona as duas colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 1, 2, 3 e... Letra B, tá? Por que que é a letra B? Então, vamos lá. Desenlace. Desenlace, eu tenho a palavra enlace e aí ganha prefixo, prefixação. Indeterminadamente, né? Eu tenho a palavra determinada, né? Eu tenho indeterminada e eu tenho determinadamente. A diferença da prefixação para a sufixação é que se eu tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra continua existindo, tá bom? Então, a gente tem aí derivação prefixal e sufixal. É diferente de ensaboar. Vem de sabão, saboar não existe e ensabe também não existe. Então, nesse caso, eu preciso dos dois, do prefixo e do sufixo para existir. Então, eu tenho uma derivação parassintética. E petróleo, né? Eu tenho aí um processo de aglutinação, né? Eu junto duas palavras, petra, no caso seria pedra, mais óleo, tá? Seria a pedra que sai do óleo, tá? Então, questão 18, letra B. Questão 19.
Assinale a alternativa que as palavras não são cognatas. O que são palavras cognatas? São as palavras que vêm do mesmo radical. São as palavras que pertencem à mesma família, tá bom? Então, quais dessas palavras não são cognatas? Vamos ver? 1, 2 e... Letra A, cometer e comida não pertencem à mesma família. Diferente de música é musicalizar, diferente de estímulo, estimular, diferente de adoção, adotar, diferente, por exemplo, de diversão, divertir. Tá? Elas são cognatas, agora cometer e comida, não. 20. A divisão silábica das palavras está corretamente indicada. Ele tem aí uma imagem, né? E dessa imagem ele tirou algumas palavras, tá? Então aí você vai ver quais seriam as palavras que você vai separar corretamente, tá? De cara, né, eu vou... Já foi. De cara, eu vou colocar aqui, por que não é letra A? Seccionadas, eu tenho aqui uma separação, né? Esse aqui é um encontro consonantal que é separável, tá? Vamos lá. Obtidas, encontros consonantais. Os encontros consonantais que a gente não vai separar são aqueles que começam no início da palavra, como é o caso de gnomo, como é o caso de pneu. E os encontros em que a segunda letra é um R ou um L, como é o caso de problema, né? Eu tenho P, R, a segunda letra é o R. B, L, a segunda letra é o L. Esses aí são os encontros consonantais inseparáveis, tá? Então, obtidas aí seria separável, tá? Por que não seria, por exemplo, a letra C? Na verdade, mais, você fala mais? Não, né? Você fala mais. Por que não é a letra D? Né? Por causa de informações. Você não fala informações, tá bom? Então, você não tem essa fala. Show? Isso é tudo, pessoal. A gente termina por aqui a nossa aula, né? Corrigindo e comentando questões. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. E brevemente eu vou estar gravando mais vídeo comentando provas de concurso, tá bom? Então,